Futebol às 5. Olá, sejam bem-vindos a mais um Chai Futebol às 5. Hoje a temática incide sobre duas equipas que, basicamente, têm eliminado equipas da Pro Nacional na Taça da AF de Braga. E tenho connosco Pedro Adão, técnico do Atlético Clube de Gonça, correto? Correto. E João Pedro Ferreira, técnico do Santo Adrião. Correto? Até agora está tudo certo. Muito bem. A temática do programa de hoje vai ser mesmo incidir sobre isso, porque são dois feitos extremamente grandes, não é? Porque duas equipas de escalões inferiores conseguirem eliminar equipas da Pro Nacional é um feito que merece ser realçado. Daí a vossa presença aqui no Chai Futebol às 5, no canal Atleta. Além desta eliminatória, vocês já vêm de eliminar consecutivamente duas equipas da Pro Nacional, correto? Correto. Até ia-lhes pedir um bocadinho que fizessem um bocadinho essa análise do último jogo que vai lá e depois, claro, vamos falar desta última eliminatória, que é essa que nos traz cá também, e falamos um bocadinho sobre isso. Até podemos começar pelo Pedro Adão, do Gonça. Pedro, fala-nos um bocadinho dessa aventura que tem sido a Taça AF de Braga. Na primeira eliminatória eliminámos o Gonça, que é o Celho, que é uma equipa da nossa divisão, e eliminámos por 6-0. Depois calhou-nos o Pousa, em casa do Pousa, que é uma equipa da Pro, e que fomos lá, fizemos um jogo taco a taco, que empatámos nos 90 minutos, com menos um jogador. Depois fomos a prolongamento e depois tivemos a sorte dos penaltis, mas tivemos mérito em levar a equipa até aos penaltis, porque com menos um, ainda para mais contra uma equipa da Pro, ainda para mais na casa deles, foi um feito dos jogadores, foi os jogadores que fizeram de tudo que isso acontecesse e ficaram de parabéns nesse jogo, que cumpriram tudo aquilo que eu pedi. E foi bom termos passado essa eliminatória. Muito bem. E este último jogo foi contra o Orões, e que vocês venceram por 3-0. Sim, esse se calhar em casa. É a vantagem de jogar em casa, ainda para mais em taça. Nota-se muito, acentua-se muito Acentua-se porque a massa adepta puxa por nós, os próprios jogadores têm mais confiança, se calhar um bocadinho em casa, e os adeptos, e demonstrar o valor deles, e é sempre um bocadinho um caso positivo, neste caso, ser o fator casa. Mas nós neste jogo fomos muito fortes, estivemos muito bem, estivemos a roçar a perfeição. Foi 3-0 e podia ter sido mais, mas foi daqueles jogos que eu próprio sentia que a equipa íamos ganhar, porque tivemos superiores a Barões, muito superiores, e demonstramos isso. Não se notou neste jogo aquilo que às vezes não se notou, a divisão acima, a diferença de escalão, e foi aí que se calhar nós tivemos vantagem. Também foi encarar o jogo. É o que eu digo, os jogos de taças não são jogos de festa, são jogos de que uma pessoa tem que ficar decidido num só jogo, e nós encaramos o jogo com uma seriedade muito forte, e depois os jogadores, conforme o jogo foi decorrendo, foram perdendo a timidez e jogaram taco a taco e demonstraram o valor que têm, e ganhamos bem. Perfeito. E agora, claro, tenho que fazer a mesma questão ao João Pedro. João, como é que foi viver como é que está a ser viver esta aventura na Taça da AF de Braga, em que consecutivamente conseguem eliminar duas equipas da Pro Nacional? Vamos falar um bocadinho sobre isso. Antes de mais, agradecer o convite do Atleta Canal. O nosso trajeto na taça tem sido realmente marcante para o clube e para quem nos rodeia, não é? Nas primeiras 3 eliminatórias encontramos equipas da nossa divisão, portanto foram eliminatórias equilibradas e eliminatórias em que nós sabíamos que tínhamos possibilidades reais de passar. Depois, conforme vamos evoluindo na competição, sabemos que as equipas de divisão acima, sobretudo as de Pro Nacional, começam a ter probabilidade de nos aparecer pelo caminho, e foi isso que aconteceu logo na 4ª eliminatória com o jogo com o Ronce, em que foi um jogo em que nós vencemos por 4-2,
ao intervalo estávamos a vencer 4-0. Foi 4-0. Uma primeira parte. Uma primeira parte em que tudo nos saiu bem, como é óbvio. Champions League. Em termos estratégicos, tivemos bem e os jogadores interpretaram muito bem aquilo que nós pedimos, mas é óbvio que chegar 4-0 ao intervalo contra o Rouense, temos que reconhecer que tudo nos saiu bem, não é? Nessa primeira parte. Depois, na segunda parte, o Rouense acreditou realmente que podia ainda retirar algo do jogo e acabou por fazer 2 golos ali na reta final, já não colocou muito em causa o que era a nossa vitória e foi uma eliminatória realmente já foi marcante para o clube, porque estamos a falar de 2 divisões de diferença e já eliminar o Rouense já foi um feito muito importante e que durante as últimas épocas, se formos olhar ao histórico da Associação Futebol de Braga, não é muito comum vermos uma equipa da primeira divisão eliminar uma equipa da Pro Nacional. Depois a eliminatória seguinte com o Ponte, uma realidade completamente diferente, porque estamos a falar de Pro Nacional na mesma, mas estamos a falar de um Ponte que é uma equipa muito diferente do Rouense. Enquanto que o Rouense luta por um objetivo de evitar a despromoção à divisão de honra, o Ponte está em terceiro lugar da Série B, uma equipa ou com outras ambições em termos de tabela classificativa no Pro Nacional, com outro orçamento, outro investimento, e isso nota-se, basta observar os jogos e perceber a envolvência. E nós sabíamos que ia ser difícil, e observámos o Ponte, como fazemos com todos os adversários, percebemos que era uma realidade distinta da nossa e fomos à procura do nosso trabalho semanal e depois também de uma pontinha de felicidade no jogo, que foi isso que aconteceu. Foi um jogo em que nós tivemos 90 minutos remetidos à nossa organização defensiva num bloco baixo, muito baixo, em alguns momentos até. O Ponte joga num sistema com 3 centrais e coloca os alas muitas vezes em processo ofensivo, em zonas muito adiantadas, o que obrigou os nossos extremos, muitos momentos, a baixar quase para o nível da linha defensiva. Quase a funcionar como laterais, também, quase a funcionar como defesas laterais, ou seja, defendemos ali com uma linha quase 6 em muitos momentos. Fomos aguentando, o Ponte foi tentando arrastar o jogo para perto da nossa baliza, nós fomos fechando a baliza, tendo ali uma boa organização e depois tivemos tentando num contra-ataque ou outro criar ali alguma frição também ao Ponte, numa bola parada por tentar explorar as situações de bola parada e fomos premiados aos 92 minutos num contra-ataque, apanhando o Ponte em contrapé e fizemos o golo numa altura em que o Ponte já não conseguiu reagir, a bola foi ao centro e o jogo terminou logo de seguida e portanto acabámos por vencer o jogo. Foi um final feliz. Exatamente, foi um final feliz. Foi mesmo, é uma expressão que assenta bem a esse jogo. Foi mesmo um final feliz. Sim, exatamente. E acho que sabem melhor. Exatamente. E depois também há aqui outra particularidade muito interessante nas vossas equipas. Elas são constituídas totalmente por jogadores portugueses, correto? E a maior parte por jogadores locais, da terra, como por exemplo o Gonça. Disse-me o Pedro ainda há pouco que jogaram com 7 jogadores da formação, basicamente, do clube, da terra. São da terra, não fizeram formação, que o Gonça não tem formação, mas são mesmo residentes de Gonça. E 4 até são primos e os outros 3 são ali mesmo de Gonça. E isso é sempre bom ter jogador da terra, porque traz a massa, trazem os pais, trazem os tios, trazem os avós a ver o jogo, e é por isso que o Gonça tem sempre muita gente nos estádios a ver, mas o Gonça, tanto em casa, tanto fora, acho que é uma mística que tem aquele clube que leva sempre muita gente aos estádios, e se calhar a desvantagem também é essa, ter muita jogador da terra e levar essa gente. Perfeito. E no caso de Santo Adrião, o João Pedro também me falou que jogaram com 4 jogadores. Sim, temos no plantel temos 4 jogadores de Santo Adrião e temos outros também do concelho de Vizela, ou seja, que é um concelho pequeno e por si só já dá essa identidade também da terra. E como nós também somos uma freguesia do concelho de Vizela que faz fronteira com o concelho de Felgueiras, com algumas freguesias de concelho de Felgueiras, também temos no nosso plantel alguns jogadores dessa zona, ou seja, acaba por ser uma zona ali com muita densidade populacional
em que está tudo muito perto umas coisas das outras e, portanto, dá um bocadinho também esta proximidade dentro do plantel, o que arrasta gente de fora, tanto família, como outras pessoas que são residentes na zona e que se identificam com aquilo que o clube vem fazendo. Sentem o clube de outra forma. Sentem o clube de outra forma e o Santo Adrião, a massa adepta de Santo Adrião caracteriza-se muito nesse sentido por ser uma massa adepta que não é só de Santo Adrião, porque realmente Santo Adrião faz fronteira com o centro da cidade de Vizela, faz fronteira com freguesias do concelho de Felgueiras e, portanto, como eu disse, já junta ali uma série de pessoas de 4 ou 5 freguesias diferentes, de 4 ou 5 zonas diferentes que acompanham o Santo Adrião e que nos fazem muito som na bancada e isso é muito importante para nós. Como é que vocês vivem este regresso das pessoas à bancada depois de toda esta situação derivada do Covid? Sentiam falta de ter este carinho, este afeto da massa associativa novamente junto da equipa? Sem dúvida, nós, como se costuma dizer, nós jogamos para eles, nós trabalhamos durante a semana para se jogar ao domingo para eles ir verem o jogo e desfrutarem do jogo, se possível sempre com vitórias. Agora é importante ter esse público a puxar por nós, mesmo os próprios comentários nos cafés e isso é que é o ser do futebol. E o ano passado e há 2 anos isso não estava a acontecer e fez muita falta ao futebol. E o Gonça também teve essa situação, passou por isso e este ano está toda a gente a vir, está toda a gente com vontade de ver o clube, a apoiar, ainda para mais agora com o feito da taça e cada vez está mais gente no estádio. Está a chamar cada vez mais pessoas. Mais pessoas, é verdade. No caso de Santo Adrião, calculo que o mesmo tenha ocorrido. Exatamente, o mesmo tem ocorrido, como é óbvio sabemos que nós já temos uma massa adepta que nos acompanha normalmente, tanto em casa como fora, também temos um bom número de pessoas a acompanhar-nos, mas sabemos que os resultados são sempre um chamariz para toda a gente, e, portanto, conforme a época vai correndo e conforme vamos ganhando jogos, vai-se aproximando mais gente se vai aproximando do clube e esse também é o nosso objetivo, é que o clube cresça também por fora do campo e que mais gente apareça aos nossos jogos para que nós também possamos, e como o meu colega Pedro disse bem também o Gonça, não penso que todos os clubes devem ter esta dinâmica de trabalho de querer também agradar a quem nos vai ver e jogamos muito também para aquilo que é os sócios e os nossos adeptos que marcam presença e muito nos ajudam a conquistar bons resultados e também nos momentos menos bons também têm dito presente, porque esta época tem corrido bem, mas eu já estou no Santo Adrião, já é a 3ª época e já tivemos períodos em épocas anteriores menos bons e eles disseram presente e é muito importante nesses momentos também eles dizerem presente. Claro. Disse-me que era a 3ª época no Santo Adrião. Exatamente. Ou seja, a este nível é normal ter uma duração tão prolongada? Há alguns treinadores, sim, que têm alguma duração nos clubes e que há esta continuidade no trabalho que, na minha opinião, é muito importante para atingir objetivos e penso que este é o caminho e as estruturas dos clubes e os dirigentes dos clubes devem ter esta sensibilidade, ter esta paciência de perceber que mais do que resultados imediatos, os treinadores são alguém que gostam de ter esta estabilidade e de ir construindo as coisas com o seu tempo e nada acontece por acaso, é preciso tempo e trabalho, muita dedicação e isso por vezes demora algum tempo. Sabemos que no futebol às vezes esse tempo, sobretudo a nível profissional, não é muito respeitado, querem-se resultados imediatos, mas não há milagres e, como eu disse, o trabalho é o segredo e o trabalho tem que ter alguma continuidade para que haja sucesso que todos queremos, é necessário que haja continuidade e é importante para nós, Santo Adrião, essa continuidade, parte do Presidente é importante e na nossa divisão conheço alguns projetos interessantes com esta continuidade. Muito bem. E agora vou só contextualizar aqui os lugares das equipas. Vamos falar um bocadinho da liga em que estão presentes. Por exemplo, o Santo Adrião milita na 1ª divisão de Série D da AF de Braga, correto? Está na 1ª posição?
com 43 pontos em 17 jogos. 13 vitórias, 4 empates e seguem invictos, ou seja, 0 derrotas. Isto é uma ficha limpa, por assim dizer. Exatamente. Tem 50 golos marcados e apenas 12 sofridos, ou seja, dá aqui um saldo positivo de 38 golos. Ou seja, esta época está a correr muito bem. Sim, A aposta é à subida. sim, é assumido desde o início que nós planeámos esta época para esse objetivo de andarmos na luta pela subida à divisão de honra, sabendo que essa luta se faz sobretudo na parte final das épocas e não no início. Agora sabemos que temos que ir conquistando os pontos jogo a jogo para depois nessa reta final, nos últimos 5, 6 jogos, estarmos em posição de poder lutar por essa subida. Aquilo que tem acontecido, faltam 7 jogos para o final, para nós, faltam 8 jornadas, mas uma delas é de folga, porque a série é um número ímpar de equipas. Portanto, para nós faltam 21 pontos, desses 21 pontos queremos conquistá-los a todos, mas 3 de cada vez, que é assim que nós devemos pensar. Como nós planeámos desde o início da época, desde setembro, quando começámos a treinar na pré-época, este objetivo, nós sempre dissemos de que não podíamos estar em setembro, outubro, novembro a pensar num objetivo que nós sabemos que só poderá chegar em maio. Sim. Portanto, tem que ser feito o caminho muito passo a passo, com muito jogo a jogo. É um bocado, eu sei que é um bocado clichê no futebol falar de jogo a jogo, mas é verdade, mesmo assim, tem que ser mesmo assim, porque não nos podemos distrair com objetivos que só podem chegar passado 8 ou 9 meses do início da época. Então temos que nos concentrar mais em micro-objetivos, em objetivos semanais e a mais a curto prazo, tem que ser assim. Muito bem, perfeito. E agora vamos passar aqui a contextualizar o Gonça. O Gonça milita na divisão de honra, não é? Está na 5ª posição, com 31 pontos em 18 jogos, correto? Correto. Está certo. Muito bem, para já estamos a passar no exame. Então, tem 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 31 golos marcados, 23 golos sofridos, temos aqui um saldo positivo de 8 golos. Ou seja, a equipa mantém-se estável ali na 5ª posição, está a ser um campeonato relativamente tranquilo. Está tranquilo, porque nós tivemos, acho que a nossa equipa foi por fases, tivemos na primeira volta tivemos uma fase muito boa, começamos bem, depois tivemos ali uma fase de 3 derrotas seguidas, passamos ali um mau bocado e nestes escalões 3 derrotas basicamente influenciam logo a tabela. Mas até nem foi muito nessa fase estava muito equilibrado. Nessa fase, se não me engano, devíamos estar terceiro lugar, quarto lugar. O mais complicado foi agora, foi aqui na altura das festas do Natal e da passagem de ano, que a nossa equipa tivemos 9 infectados de Covid. Tivemos 15 dias sem treinar. Ou seja, 9 é quase uma equipa. É quase uma equipa, eu cancelei os treinos, tivemos parados praticamente 15 dias e depois quando regressamos, pronto, quase uma pré-época, entre aspas, é começar outra vez, recuperar os jogadores e fizemos um jogo, até nos batemos bem, na altura foi com o Airão, que estava em segundo lugar, e fomos lá empatar 1-1, batemos bem. Mas na jornada a seguir já íamos jogar, já estavam regadas com Covid, pediu-nos para adiou-se, parou-se. Depois na jornada a seguir jogámos e fomos à Polvoreira, mas jogámos 75 minutos com 10, mas mesmo assim empatámos 3-3 e a equipa até esteve bem, apesar de estarmos com 10. Depois para outra vez, porque era a nossa folga, e foi um bocadinho por aí, entre essas paragens. A seguir temos 2 jogos, os jogadores eu senti, falei com a minha equipa técnica e senti que estava ali um bocadinho a desmotivação, porque era jogo, parava-se, e depois tivemos essas 2 derrotas seguidas, que foi aí que se calhar os primeiros classificados nos fugiram. Foi os 2 empates, 2 derrotas, são 10 pontos e é a vantagem. Sim. Agora que têm sobre nós, e foi um bocadinho por aí. Foi essas 2 fases. Agora já estamos outra vez numa fase boa, estamos com 4 vitórias seguidas outra vez. 4 vitórias já dá motivação. Já dá motivação, a equipa está muito confiante, a equipa notou-se ainda ontem, está muito confiante, está com uma vontade de querer ganhar, e os treinos, quando é assim, toda a gente quer jogar. Também outra situação que nunca tinha tido a equipa toda disponível,
estou agora com 3 jogos seguidos com a equipa toda disponível. Se calhar isto dá muito à equipa, porque toda a gente quer jogar, todos os jogadores treinam no máximo e a rivalidade, entre aspas, é assim, toda a gente quer jogar, quer demonstrar. E leva ao nível de competitividade. Eleva completamente, e é por isso que se calhar estamos agora na melhor fase da época devido a isso, porque estão todos confiantes, estão todos com vontade de jogar. Jogo quem jogar, eu tenho mexido, porque tivemos aquele jogo que ficou em atraso, jogámos a meio da semana, rodei os jogadores e tivemos as 3 vitórias seguidas. Ganhámos no sábado, ganhámos na terça e ganhámos no outro sábado a seguir. E quando é assim, é por isso que eu digo que a equipa estando toda disponível é uma vantagem para o treinador, é para eles, porque eles treinam no máximo. Não é que não treinem no máximo quando não estão todos, eu digo O espírito de grupo sai reforçado. Sai reforçado, toda a gente puxa, toda a gente, ainda para mais no Gonça, toda a gente é muito unida, é uma equipa muito unida e quando estão todos em treino e todos em competição, puxam uns para os outros e é assim que a equipa fica mais forte e é por isso que estamos a passar, se calhar, esta fase. Esta excelente fase. Esta excelente fase. Agora, se calhar, vamos falar um bocadinho, perspectivar o próximo jogo, a próxima jornada. O Gonça vai se deslocar ao terreno, ao FAF, não é? Ao terreno do Antim. Correto? Qual é a previsão que tem para esse jogo? Previsão, é daquela fase, da primeira fase, que o Antim foi-nos ganhar lá a Gonça. Mas pronto, foi um jogo equilibradíssimo, foi um jogo de taco a taco, foi um jogo de taco a taco. Podíamos ter marcado nós no início, podíamos ter marcado eles depois acabam por marcar, assim nós empatamos e depois eu assumo as derrotas todas, mas esse jogo foi o querer ganhar. Abdiquei muito da minha defesa, mexi muito na defesa e aos 92 ou 93 eles ganharam, mas pronto, era quem marcasse ganhava naquele jogo, é daqueles jogos que quem marcasse ganhava. Marcar ganha, não é? A famosa expressão. Aconteceu nesse jogo, foi o querer eu ganhar, perdemos, mas pronto, foi daqueles jogos. Sei que vai ser um jogo difícil, Ou seja, vamos ter aqui este sentimento de... mas sei que o Antim está forte, também está com uma confiança muito acima da média também, já se calhar das equipas que fez mais pontos esta segunda volta também, e sei que vai ser um jogo difícil, um bom campo, uma boa equipa, vão ser 2 boas equipas, jogam bem à bola, tanto uma como a outra, acho que vai ser um bom jogo e espero que nós vamos lá agora nós ganharmos a Antim. O objetivo é fazer um bom jogo, dar espetáculo e trazer a vitória. Sim, isso é verdade. Isso eu tento que a equipa tenha vontade, alegria em jogar. Isso nota-se nos jogadores. E depois os 3 pontos às vezes os momentos, as bolas não entram e depois ou por uma coisa ou por outra, mas pronto, o importante é eles sentirem-se bem e jogarem com vontade e as coisas correndo bem, é sempre bom. Perfeito. E agora vamos ter que fazer aqui a perspectiva para o próximo jogo, João. Vocês vão jogar, vão receber o São Cristóvão, correto? São Cristóvão, correto. Qual é que é a perspectiva para o próximo jogo? É um jogo difícil, como são todos, que temos que dizer isto sempre, não é? Faz parte e já fizemos a nossa observação ao São Cristóvão, tem um treinador novo há pouco tempo. É uma equipa que... Isso poderá ser uma vantagem ou uma desvantagem? Para nós tem desvantagens e tem vantagens. Tudo isto é muito complexo, não é? Depende sempre de muitos fatores. Como é óbvio, a entrada de um novo treinador, em primeiro lugar, alavanca em termos de trabalho, o grupo de trabalho do São Cristóvão. Escutada psicológica. Exatamente. E depois para nós torna mais difícil a questão de perceber como é que o São Cristóvão pode jogar ou não, porque o treinador está há pouco tempo, está a introduzir ainda as suas ideias, ainda certamente está numa fase também de perceber algumas coisas e de alguns testes que se têm feito certamente. Então, para nós é sempre mais difícil perceber qual é que é a forma do São Cristóvão jogar. Mas com os dados que temos, vamos trabalhar durante a semana como fazemos sempre, com 3 treinos, que são 3 treinos normalmente que temos semanais, e trabalhar dentro da nossa ideia aquilo que nós achamos que é pertinente, melhorar em relação ao último jogo que fizemos,
e depois adaptar ali um pormenor ou outro do ponto de vista mais estratégico, pronto, em relação ao jogo com São Cristóvão, que é um jogo, como eu disse, vai ser difícil por todos os motivos e mais alguns, e porque é uma equipa que tem um plantel experiente, tem um plantel que se conhece já há muito tempo, as coisas não têm corrido muito bem em alguns momentos da época. E é nesses momentos que estes grupos de trabalho mais maduros se conseguem unir e se conseguem responder. E, portanto, para nós vai ser extremamente difícil jogar com São Cristóvão, que é uma equipa que neste campeonato, os jogos que teve contra os primeiros classificados, normalmente ou conseguiu pontuar, ou no caso venceu em Abação, que empatou em Taboadelo e perdeu 2-0 em Santa Eufémia, ou seja, competiu sempre. Ou até conseguiu ganhar, inclusive, aos primeiros classificados. Portanto, temos de estar em alerta máximo. Uma vitória arrancada a ferros, não é? Por assim dizer. Exatamente. Nós queremos a vitória sendo arrancada a ferros ou sendo folgada, vale o mesmo, que é 3 pontos. Exatamente. E, portanto, o nosso objetivo são esses 3 pontos. Agora vamos falar um bocadinho sobre as vossas equipas, essencialmente. Foram vocês que fizeram a construção do plantel atual, as vossas equipas? Pode começar o Pedro. Sim. João Pedro. O nosso plantel já vem, como disse, é a terceira época que estou no Santo Adrião e, portanto, o nosso plantel ainda tem 8 elementos que começaram comigo na primeira temporada, ou seja, cerca de 1/3 do plantel já conhece muito bem as nossas ideias do clube, as ideias da equipa técnica e, portanto, isso dá uma base de trabalho logo muito importante. Desses 8, 5 são o grupo de capitães e, portanto, em termos também daquilo que é a gestão emocional do grupo, à volta do trabalho de campo é muito importante em termos de comunicação. Já me conhecem muito bem a minha forma de estar, a forma do presidente estar, já conhecem a cultura do clube que nós queremos implementar no clube. Pois a época passada foi uma época, como todos sabemos, um bocado atípica, com muito menos jogos, os campeonatos acabaram a meio e tudo mais. Houveram alguns jogadores que nós contratámos a época passada que não tiveram tempo sequer de se adaptar ao clube, porque foi um contexto de para-arranca, de faz quarentena, depois começa, depois volta a parar, depois foi muito complicado para eles a adaptação ao clube. Portanto, nós demos um voto de confiança à maioria desses jogadores e mantiveram-se para esta temporada. Reforçámos ainda de forma cirúrgica com 4, 5 jogadores. O ano passado, a época passada, tínhamos também uma equipa de júniores no Santo Adrião em que ficaram dois jogadores dos júniores. Portanto, temos um plantel com um misto de experiência e juventude com potencial. Portanto, temos aqui uma mistura. A parte dos reforços já lá vamos. Mais à frente. Ok. Agora faço a mesma questão ao Pedro Adão. Foi o Pedro que construiu o plantel atual? Não, não fui eu. Não fui porque eu o ano passado estava na Pro, estava a treinar o Sandinenses e fui um bocadinho às escuras para o Gonça. Tive que vi vídeos da época anterior, comecei a ver vídeos, pedi vídeos, vi vídeos, vi a qualidade que eles tinham e ficou 90% do plantel. Eu consegui ir buscar 5, 6 jogadores no máximo, alguns que vieram, que já estavam parados já há 2 épocas sem jogar e consegui trazer, mas vieram reforçar, vieram acrescentar ao plantel, só que o Gonça já tinha qualidade, já tinha subido há 2 anos. O ano passado, aquilo que estava a dizer o João Pedro, foi o que aconteceu no Gonça, para-arranca, fizeram um campeonato em meia volta, ficaram ali no meio da tabela, e eu fui um bocadinho, não foi mais o diretor desportivo que conhecia mas estivemos sempre em contacto. Eu que decidia, eu que dizia sim ou não. Falei que também com muitos jogadores, outros não se conseguiram, mas tentámos fazer entre eu e o Filipe, neste caso, que é o diretor desportivo, tentar fazer o plantel, e foi por aí que ficou. Mas a vantagem foi os 90% da época passada, já se conheciam. Só a única diferença era o treinador. Novos ideais, talvez.
É isso, foi um bocadinho o que custou foi um bocadinho isso, as minhas ideias, a maneira de jogar, mesmo de lidar com eles, que eles se calhar não estavam a lidar, já estavam com um treinador se calhar há 4 anos também, e foi um bocadinho isso. Mas agora estamos em sintonia, nós e eles já estão adaptados a nós, eu já estou adaptado a eles também, e é por isso que agora está a correr bem a época. Perfeito. Neste momento, existe algum setor da equipa que porventura precisa ser reforçado ou gostaria de reforçar? Costumo dizer, o plantel nunca está fechado, eu também sempre dizia, nunca está fechado, mas eu estou muito contente com o que tenho. É aquilo que eu estava a dizer há bocado, só agora consegui ter o plantel todo completo a treinar comigo e aí sim é uma vantagem. Só agora é isso mesmo. Se fosse buscar 1 ou 2 jogadores, não vou dizer que era para jogar já, era para acrescentar um bocadinho ou para dar mais competitividade àquela posição. Para conseguir ter rotação no plantel. Sim. Porque se calhar tive uma lesão este domingo, se calhar de um jogador que se calhar fez os 3 jogos seguidos da semana passada e sentiu-se se calhar agora, não é? Pois. E é por isso que nessa posição só tenho mais se calhar um jogador, ele tinha rodado num desses jogos e se calhar não acontecia. Mas pronto, são situações que são pontos cruciais que podia ter mexido ali ou não, mas eu estou muito contente com o plantel que tenho e vamos na luta até ao fim. Valorizar o que temos. Isso é verdade. Muito bem. E agora tenho que fazer a mesma questão. Existe algum setor que acha que é preciso reforçar? Não, neste momento nós estamos felizes com aquilo que temos. Em todos os setores temos opções de qualidade e opções que nos dão garantias. Nas posições todas temos as posições bem competitivas, com 2 jogadores preparados para jogar nessas posições. Temos também ali sempre, que é muito importante nos plantéis, ter 3 ou 4 jogadores polivalentes e nós temos. Jogadores que fazem bem 2 ou 3 posições e nós também temos isso e damos agora tocou ali num ponto muito fundamental, no sentido em que muitas vezes esses jogadores são mal amados, mas para o treinador é excelente. Exatamente. Terem assim um tipo de jogador que consiga, basicamente vai para o campo e se for preciso mesmo dentro do próprio jogo conseguir fazer 2 ou 3 posições, eles conseguem. Exatamente. E muitas vezes são mal amados pela massa associativa, no entanto são peças fundamentais para o funcionamento se fazer da equipa. Substituições consegue-se mexer em posições que eles próprios, que depois os jogadores é que fazem essas mudanças. Só às vezes mudando só de posição é completamente diferente de estar sempre na mesma, isso, e um jogador sendo versátil é muita vantagem para o treinador, neste caso, ou para os treinadores. Exatamente. Neste caso, João Pedro tem aqui 3 armas secretas. E eu tenho até dado um exemplo que nós recentemente tivemos a infelicidade de ter os 2 laterais direitos lesionados e conseguimos dentro do plantel, um dos centrais adapta-se muito bem a jogar a lateral direito, um dos médios interiores também joga bem como lateral direito. E portanto tivemos aqui jogos em que tivemos os 2 laterais direitos lesionados, em que num jogo jogou um dos médios interiores, jogou a lateral direito e de forma competente, e agora tem vindo a jogar mais o nosso central, o Ricardo, no caso, que tem desviado ali um bocadinho mais à direita e tem cumprido de forma satisfatória a posição. Portanto, é muito importante termos estes jogadores dentro de um plantel, porque sabemos que a época é muito longa, que há lesões, há castigos, exatamente, há várias variáveis, às vezes impedimentos, e ter aqui estas valências em alguns jogadores é muito importante. Perfeito. Na construção de equipa, vocês privilegiam algum setor? Ou seja, uma defesa mais sólida, um ataque mais furtivo, um meio-campo mais forte? Como é que vocês fazem a construção da equipa, logo mais no sentido genérico, logo no início da época? Lá está, privilegiam algum setor? Podemos começar por o Pedro, neste caso. Acaba agora o João de falar. Exatamente, faz sentido. Eu acho que não, acho que é o cômputo geral da equipa, acho que tem que ser as 3 posições muito fortes. As 3, 4 com os guarda-redes, que também é importantíssimo mas acho que é importantíssimo ter. Eu se calhar nessa pergunta metia se calhar
como é que é dizer, um jogador mais experiente em cada, se calhar, em cada setor. Ótimo. Está a perceber, assim, um guarda-redes que seja um experiente, um defesa que seja um patrão de equipa, um líder de equipa que dê a voz de comando, um médio que também tenha essa referência e o ponta de lança, que os pontas de lança toda a gente anda à procura, é mais difícil de os encontrar, aqueles pontas de lança quase, mas eu por acaso tenho um com experiência, que sabe estar, que tem qualidade. Os 3 pontas de lança são competentes. E é por isso, a pergunta é um bocadinho por aí, os 4 setores têm que ser reforçados ou ser construídos sólidos, que é para a equipa funcionar como equipa, porque é importantíssimo termos a solidez da equipa em geral. Ótimo. Agora queremos aqui a visão do João Pedro. Eu concordo em absoluto com o Pedro, que a equipa tem que ser completa, não é? De trás para a frente. Eu, enquanto treinador, privilegio sempre ver o jogo de trás para a frente, organizar a primeira equipa defensivamente e depois partir para chegar à baliza do adversário. É essa a nossa forma de estar e a nossa forma de construir o plantel também parte um bocadinho por aí, daí a importância de ter o tal guarda-redes experiente, o tal patrão da defesa, começa um bocadinho por aí. Mas a espinha dorsal da equipa. Espinha dorsal da equipa. Depois, como é lá, precisamos de gente no meio campo também competente e na frente de ataque, se o futebol é fazer golos, ganha quem marca mais, não é? Embora eu acho que às vezes... E o Santo Adrião tem marcado muitos. E o Santo Adrião tem marcado felizmente muitos, tem uma frente de ataque muito goleadora, tanto os pontas de lança como também os extremos. Nós jogamos em 4-3-3 e os extremos aproximam-se em muitos momentos do jogo, aproximam-se muito da baliza e, portanto, temos ali gente muito capaz no último momento, tanto em termos de assistência como de golo. Isso para nós é fundamental. Agora, acima de tudo, o plantel deve ser sempre compacto, deve ser sempre ter características diferentes também nos jogadores para que nos permitam estrategicamente apresentar diferentes soluções, dependendo também dos adversários que vamos apanhando. Portanto, nós tentamos ter essa riqueza, mas acima de tudo, eu como treinador e a cultura do Clube Santo Adrião gosta de jogadores que gostem de correr e que corram muito sem bola também, porque às vezes há jogadores com imensa qualidade técnica, mas não correm muito sem bola e nós há que ter espírito de equipa. E há que ter esse espírito de equipa, há que ter um jogador tem que querer correr para compensar o outro que possa ter cometido um erro. Nós privilegiamos muito esse espírito, essa personalidade do jogador. Temos esse critério também muito bem presente na construção do plantel. Não acertamos sempre, como é óbvio, e ainda bem que assim é, que é assim dessa forma que aprendemos, não é? Mas privilegiamos muitos jogadores que tenham esse espírito de coletivo, esse espírito de aguerrido e que isso é que conquista jogos e os grandes grupos é que conquistam jogos. Nós temos a felicidade de ter mais do que uma boa equipa, mais do que bons jogadores, temos um grande grupo de trabalho. Perfeito. E agora também faço aqui uma questão, que vocês têm um modelo de jogo favorito ou adaptam-se consoante o tipo de jogadores que têm? Pode começar o Pedro. Sim, eu tenho um favorito, mas este ano já utilizei três sistemas. Não correu bem em 2 deles, mas tenho o meu preferido, é o que tenho vindo a jogar. Não vou dizer agora porque não, estou a brincar. Mas eu gosto de jogar no 4-3-3, gosto de acho que fica mais compacto a equipa, tem mais soluções, mesmo parecendo que não, dizem 2 pontas de lança, não, mas os extremos jogando, sendo espertos, tem uma vantagem muito grande e temos agora, está mais vincado, os jogadores estão mais preparados nesse sistema e tem corrido bem e espero que continue a correr, que é importante para o 11. Perfeito. E agora, claro, a pergunta tem que ser feita também ao João Pedro. Existe algum modelo favorito de jogo, predileto para si, ou tem que se adaptar consoante o tipo de jogadores que tem?
Assim, eu tenho a felicidade, como disse, de ter um trabalho de continuidade já ao longo destas 3 temporadas, o que me permite, ao longo do tempo, ir ajustando e percebendo onde é que nós podemos melhorar. Mas a base de trabalho é sempre a mesma desde o primeiro dia que entramos no clube, que é o nosso sistema Existe tático. aí um sistema tático favorito. O sistema tático de base, sim, é o 4-3-3, desde o primeiro dia. E fomos ao longo das épocas construindo os plantéis sempre à procura de ver onde é que podíamos melhorar. Logo desde o início deste projeto, que percebemos que em termos defensivos, sempre fomos uma equipa organizada e que sofreu poucos golos, mas tínhamos uma grande lacuna que era na frente de ataque. Os nossos avançados não estavam a fazer muitos golos, os golos que nós necessitávamos para ganhar jogos, e nós fomos ajustando, e é assim que é o futebol, está em constante mutação. Há jogadores que porventura podem não se ter adaptado tão bem à nossa forma de estar e adaptam-se melhor noutro clube, e isto faz parte do futebol. Outros que estão connosco hoje, se calhar num nível muito bom, que em outros lados podiam não ter estado num nível tão forte como estão connosco. E isto faz tudo parte do futebol, mas sim, temos esta ideia bem vincada. Eu gosto de uma equipa, como eu já disse, agressiva, aguerrida, uma equipa que seja forte nos duelos, forte na conquista de segundas bolas, que isso é fundamental, até porque estamos a falar de um contexto sobretudo de primeira divisão e de honra também com o Gonça. Penso que a maioria campos curtos, campos onde há muito choque, campos... É um futebol muito físico. Um futebol físico, e isso é muito importante, esse lado, essa dimensão física nos jogadores, com essa combatividade que é um bocado associada à parte física e mental, é muito importante para nós. Mas eu gosto de uma equipa vertical, uma equipa bem organizada defensivamente. Já me está aqui a responder à próxima pergunta. Já me estou a adiantar. Mas pode continuar. Exatamente. Não, gosto de uma equipa que se organize em primeiro lugar, como já tinha dito, bem defensivamente. Exato. Que seja uma equipa que com bola, na primeira fase de construção e tudo mais, tente construir, mas sem expor muito ao erro. Porque, como eu já disse, os campos são curtos, A baliza está logo ali. A baliza está logo ali. Um jogador, quando recebe uma bola, quando faz uma recepção, tem um adversário à perna, logo, e portanto tem que haver aqui uma tomada de decisão. Tem que haver uma recepção orientada logo, não pode estar ali a perder ali aqueles... recepção, movimentação, exatamente. Ou seja, orientar logo a bola. Exatamente, e tem que haver aqui uma boa tomada de decisão nessa zona. Por vezes sabemos que não é possível, por vezes sabemos que temos que saltar linhas e jogar a partir mais da linha do meio campo para a frente em direção à baliza do adversário. A nossa equipa é muito assim. Portanto, talvez por isso ajude a explicar um bocadinho o número de golos marcados que também temos, e também os poucos sofridos, porque somos uma equipa vertical, procura a baliza do adversário, mas de uma forma mais, e muitas vezes mais prática, mas de uma forma mais direcionada e mais pragmática em alguns momentos, do que propriamente uma forma muito adornada, muito rendilhada. Não é que eu não goste de um jogo mais apoiado, de um jogo com mais toque, com mais passe curto em alguns momentos, e a nossa equipa também o sabe fazer em muitos momentos. Mas se tivesse que escolher uma cara a cara da nossa equipa, é esta agressividade, esta combatividade e esta verticalidade no momento de atacar a baliza do adversário. Muito bem, perfeito. Grande resposta, elaborada, muito bem. E agora também vou fazer a mesma questão ao Pedro. Como é que se define como treinador? É um treinador mais de posse, ou joga mais no contra-ataque, mais pressão alta? Basicamente, a equipa, como é que tenta ter a equipa? Porque às vezes tentar é uma coisa e conseguir, lá está, com os jogadores que tem, por vezes não dá para ter a equipa a jogar à sua imagem, muitas das vezes. Mas qual é que é o estilo de jogo que se identifica mais? Não, é de posse. É de posse. É construir logo de trás, sair a construir de trás, com muita posse. E pressão alta também. Adoro fazer pressão alta. E a equipa que tenho faz-a bem. E se calhar aquilo que estava a dizer o João Pedro, e é verdade, nos campos pequenos e nas equipas que têm mais agressividade, têm-se mais dificuldades. E se for ver, as derrotas do Gonça são com equipas que estão abaixo de nós. Pois. São todas abaixo de nós. A não ser o Celurico, foi a única equipa que nos ganhou, dos 5 primeiros neste caso.
Foi a única equipa que nos foi ganhar, foi Celurico, mas num jogo que não tem nada a ver, que foi completamente um jogo que não tem nada a ver com o resultado, mas pronto, mas isso já aconteceu. Mas aquilo que eu estava a dizer, eu gosto de ter posse, mas nós temos dificuldades contra equipas que se batam bem, que façam muito pontapé longo, e aí tivemos dificuldades. As derrotas que temos foi com equipas todas que estão abaixo de nós, e é um bocadinho isso. Mas não abdicamos, a nossa entidade é sempre a mesma, seja com o primeiro, seja com o último. Tentamos ser sempre o nosso jogo. A equipa também agora está a sentir, já sabe os momentos de jogo. Se calhar nas situações que tivemos menos bem, não definimos bem nos momentos que tínhamos de definir, não soubemos quando tínhamos que atacar, não soubemos quando tínhamos que defender. Às vezes, duas das derrotas que temos em casa, uma já falei e a outra foi praticamente igual, o querer ganhar e perdemos aos 90 e tal. Às vezes o querer ir com tanta vontade, às vezes prejudicamos. E o Gonça, aquilo que também disse o João Pedro, o Gonça é uma equipa que dá tudo em campo. É uma equipa que até dá por demais, porque eu já tenho, se não me engano, 11 expulsões. É porque eles dão demais, são aguerridos, querem com tanto às vezes ganhar bolas e tanto que dão demais, e são agressivos, são competitivos. Eles são competitivos, isso ninguém pode apontar nada aos jogadores, são muito competitivos, dão tudo. E depois estas situações, às vezes as expulsões, o querer, e isso prejudica um bocadinho, prejudica a equipa entrar, porque ficando como um jogador fica-se a perder nesse jogo, mas também fica-se a perder para o próximo. E é complicado nisso. Eles agora já estão mais, aquilo que eu estou a dizer, já estão, a conversa comecei, já sabem os momentos, já sabem quando têm que fazer as faltas, já sabem quando há de ter que pressionar alto, quando têm que, nem que tenham que recuar um bocadinho, eles já sabem definir isso, e agora é por isso que a equipa está cada vez melhor. Nesta época, se pudessem escolher um jogo, qual é que foi o jogo que vocês sentiram que a equipa foi o jogo mais bem conseguido da vossa equipa? Pode começar o João Pedro. Eu acho que nós tivemos vários jogos muito bem conseguidos. Acho que não consigo, sinceramente, selecionar um jogo. Apenas um? Apenas aquele um. Que foi taticamente perfeito, fizeram tudo aquilo que vocês queriam? Honestamente, em termos são vários. São alguns jogos já bons da nossa parte, que conseguimos realmente fazer aquilo que tínhamos planeado. Do ponto de vista daquilo que é a nossa ideia de jogo, tem aparecido mais no campeonato e nas primeiras eliminatórias da taça. Tivemos diversos jogos em que conseguimos colocar em prática muito daquilo que trabalhámos durante a semana, muito daquilo que é a nossa identidade, nossa forma de ver o jogo. Como é óbvio, do ponto de vista estratégico, até em alguns momentos adaptarmos-nos ao que temos do outro lado. As duas eliminatórias da taça com equipas de Pro Nacional desafiaram a nossa equipa a um nível estratégico que no campeonato não é desafiada em muitos momentos, e portanto acabam por ser os dois jogos que nós, do ponto de vista estratégico, a equipa sobressai mais. Mas dentro da ideia de jogo da nossa equipa no campeonato temos diversos jogos em que as coisas saíram bem, tivemos outros em que saíram menos bem e que fomos na mesma conquistando pontos. Se for os 3 melhor, quando não pode ser 3 que seja 1. E no fundo é esta a nossa lógica de trabalho, é um bocadinho esta. De estar no campeonato à procura de pontos, na taça, esperando os adversários e percebendo aquilo que podemos fazer. Até onde podem ir. Até onde podemos ir. Até onde podem ir. Pedro, tem algum jogo da sua equipa que taticamente foi exatamente aquilo que você queria que eles fizessem e eles cumpriram na sua... Fizeram vários. Fizeram aquilo que eu também já disse, que há jogos que uma pessoa sente
que os vai ganhar. Com maior ou maior dificuldade vai ganhá-los, porque a equipa está compacta, faz tudo aquilo que foi pedido, mas o jogo que mais completo fizemos, se calhar até agora, e que não houve, foi a eliminatória com Arões, porque foram exemplares naquilo que eu pedi, fizeram tudo aquilo que eu pedi, e foi se calhar aquele mais completo em termos táticos, e se calhar também de sair tudo bem, entre aspas, porque saiu também nesse jogo, saiu tudo bem, e foi daqueles jogos que mais marcou. Perfeito. E lá está, 3-0, vitória limpa. Não é? Para vocês, qual é que é o treinador de referência que vocês têm? Isto é uma pergunta mais pessoal, também quero ver um bocadinho o vosso lado pessoal. Também a nossa ideia também é demonstrar um bocadinho também o vosso trabalho. E lá está. Qual é que é o vosso treinador em inspiração que vocês têm? Que tudo que ele faz, vocês, é isto, eu gosto da maneira dele pôr as equipas a jogar, taticamente, liderança. Qual é que é a vossa referência? É assim, eu aprendi a ver futebol e a crescer no futebol em termos de visão, não é? De quem está de fora a ver jogos na televisão e a perceber como é que é a dinâmica do futebol de alto nível. Acho que é na minha geração, José Mourinho, acho que é uma referência para todos, que desde novos tinham este gosto pela parte mais tática e mais de treino de futebol. Vai um bocadinho ao encontro também do João, porque o João, em termos de percurso futebolístico, não tem tanta tradição, começou logo a treinar muito cedo. Exatamente. Um bocadinho por aí também, exatamente, tal como o Mourinho. Exatamente. Eu tenho essa visão de que o Mourinho realmente marcou uma geração dos treinadores portugueses. Mais recentemente, gosto muito do trabalho que está a fazer o Álvaro Pacheco no Vizela. Acho que merece uma referência. Porque gosto, lá está, não estamos só a apontar às estrelas, estamos exatamente, a apontar aqui exatamente, e aqui vem ao lado, no meu caso, é ali ao lado. É um trabalho, na minha opinião, notável, que está a fazer no Vizela. Subidas consecutivas. Que já vem do Campeonato de Portugal e vai de encontro àquilo que eu estava a dizer de início, de ser um projeto com continuidade, em que ao longo dos anos vai dotando a equipa cada vez mais, e o plantel e a estrutura vai-se dotando cada vez de mais ferramentas para poder atingir resultados, e acho que é indiscutível que é um trabalho meritório, e em termos até de ideia de jogo até tem algumas a nossa forma de Santo Adriano jogar tem algumas formas de inspiração. Honestamente, sim, os treinadores, não podemos, o futebol, como se costuma dizer, está inventado, não é? Claro que de vez em quando aparece alguém com alguma ideia nova, alguma coisa nova, e ainda bem que assim o é. O futebol está inventado e como dizia um colega meu, o melhor treinador é o melhor ladrão de ideias. E depois que sabe recolher aqui e acolá e depois introduzir na sua realidade e no seu contexto. E é óbvio que eu vejo muitos jogos de futebol profissional, de alto rendimento, e observo muitas coisas. Umas identifico mais, outras menos. Aquelas que me identifico, tento adaptar à nossa realidade. E sim, há algumas coisas dentro da ideia do Vizela, do Álvaro Pacheco, que penso que se ajustam bem à nossa realidade, e portanto, sim, há ali semelhanças entre Santo Adrião e Vizela. Não é? Nós chamamos assim de inspiração. Isso, exatamente, sim, faz sentido. Uma equipa como a Vizela, que foi sempre crescendo e subindo divisões, como já falámos, com jogadores de divisões inferiores, inclusive ainda na Primeira Liga, continua a ter um plantel com muitos jogadores que vieram desde o Campeonato de Portugal na altura. Isso também é algo relevante também a nível de direção, claro, porque conseguiu segurar e apostar e aguentar um treinador, lá está, do Campeonato de Portugal até à Primeira Liga. Exatamente. Não é muito comum isso acontecer. Não é muito comum isso acontecer, e ainda bem que há projetos assim. Perfeito. E agora, claro, tenho que fazer esta questão também ao Pedro. Pedro, qual é que é assim o treinador de referência que tem, ou os treinadores, também pode ser os treinadores? Há vários treinadores, e o treinador português cada vez está mais valorizado, cada vez mostra os seus trabalhos fora de Portugal, e não é por isso que toda a gente agora quer os treinadores portugueses.
O Brasil, então. Brasil e porquê? E não Mostra-se só. trabalha-se bem, são competentes, os treinadores são focados, os portugueses são focados naquele trabalho, trabalham muito bem em termos táticos, então acho que dificilmente nos batem, é mais no potencial e nos orçamentos, porque senão em termos, nota-se que quando se joga mesmo na Liga dos Campeões, isso é taco a taco, às vezes é só o jogador, o próprio jogador é que pode desequilibrar aqueles jogos, e se calhar é isso que é o tal orçamento de uma equipa para a outra, mas pronto, as referências, eu gosto muito do Pep Guardiola, porque pronto, é da maneira que eu gosto também de jogar, é uma equipa de posse, mas ele tem as suas ideias, eu também vejo muito jogo, já o sigo desde o Barcelona, mas eu não é uma referência, mas como ele, há várias referências. Eu tento fazer o meu trabalho, tento também aquilo que também estava a dizer o João, temos que nos meter nós no nosso contexto, Adaptar à nossa realidade, aos nossos jogadores, saber o que eles podem fazer e o limite deles. Potenciar o que eles fazem de melhor. O que fazem de melhor, porque senão estamos a dar um tiro nos pés, nós a pedirmos coisas fora do normal e estamos nós a prejudicar. Nós é isso, temos que, no contexto que estamos, a realidade que estamos, temos e exigir nessa realidade. E quando eles fazem aquilo que nós pedimos, é excelente. É importantíssimo para a equipa, para eles, para mim e depois para a instituição, o Gonça, que é sempre bom. Perfeito. Eu agora também ia-vos fazer aqui uma retrospectiva. Qual é que foi o momento mais marcante até agora na vossa carreira profissional? Assim, de repente. Isto foi mesmo para vos apanhar assim desprevenidos, para vocês ficarem, epá, o que é que foi? O que é que foi? Salta-lhes assim a primeira memória, algum momento que vocês gostem de relembrar? Honestamente, não tenho assim um momento marcante. Já tive, ao longo deste trajeto no futebol, 7 anos de futebol de formação e agora terceiro em sénior, já tive bons, já tive outros menos bons. Já tive, durante o trajeto na formação, já fomos uma vez campeões distritais, em iniciados. Também já desci de divisão, em último. Serve de aprendizagem, não é? Serve de aprendizagem e moldou-me os momentos menos bons foram me moldando muito como treinador. E é aquela velha máxima de que ou se ganha ou se aprende, não é? Nunca se perde. E neste caso, quando a mim pessoalmente como treinador as coisas me correram menos bem, foi quando eu mais aprendi. E eu, durante o meu trajeto na formação, dava essas valências aos miúdos e as ferramentas que eu achava que eram necessárias para eles evoluírem acima de tudo como jogadores. Mas até já na parte final dos tempos de formação que tive em juvenis, já começava a moldar a minha forma de ver o jogo de maneira diferente. Eu treinei 5 épocas iniciadas. Dava essas valências muito, como o Pedro identifica-se muito, e eu também me identifico, e desde muito novo dava essas valências aos jogadores, mais de posse, mais de construção, mais de envolvência, de circulação de bola, de muito isso. Fui percebendo ao longo do tempo que muitas vezes esse futebol acaba, se calhar, para este contexto, para o contexto de quem quer atingir alguns objetivos e que tem resultados para conquistar, acaba por ser, se calhar, um bocado, não diria perigoso, mas em alguns momentos acaba por ser difícil de conseguir impor sempre essa ideia. E, portanto, eu ao longo do meu trajeto como treinador fui-me moldando para ser um bocadinho mais pragmático, um bocado mais resultadista também. E honestamente não tenho um momento marcante, respondendo mais à questão diretamente, não tenho um momento muito marcante em termos de trajeto como treinador. Espero que tenha no final desta época. Exatamente, no final desta época espero que seja esse o momento mais marcante, ao fim de 10 anos consecutivos a treinar.
espero que seja a cereja no topo do bolo, mas nunca esquecendo, e fiz questão de referir, os anos e as épocas e os momentos em que às vezes as coisas correram menos bem, porque é aí que nós Mas sempre aprenderam crescemos mais. Muito bem. E o Pedro? Pedro já teve mais tempo para pensar, será? Marcante, como treinador, se calhar há 2 anos, na subida do Sandinenses à Pro, porque o Sandinenses era uma equipa que eu já como jogador tinha jogado 4 anos e foi uma equipa sempre que me disse muito, porque foi na equipa que... Sempre que eu vi o seu percurso em termos futebolísticos, que é bastante grande, é muito longo. Sim, E passou pelo Sandinense também. Várias vezes. E pronto, e foi aí que se calhar que me mais marcou, porque foi uma equipa que já esteve nas divisões acima, onde eu joguei e o conseguir subir à Pro. O Sandinense tinha estado parado durante alguns anos, tinha subido há 2 anos atrás para a divisão de honra. Depois, no ano a seguir, fez um campeonato razoável e depois, no outro ano, eu fui substituir o Sérgio e subimos de divisão e, se calhar, como treinador, se calhar foi a mais marcante até agora. Momento alto. Sim. E eu creio que chegamos ao fim da nossa conversa. Passou rápido. Sim. Muito rápido. Querem ficar mais 1 hora? Eu acho que o nosso editor não ia gostar. Estou a brincar, mas é com este mote de... uma boa conversa, basicamente, e lá está. É um prazer recebê-los cá e espero que o vosso percurso na taça da AF de Braga continue, porque é muito bom para o nosso futebol e para o nosso futebol distrital também, haver esta competitividade e estas equipas de escalões inferiores a mostrar que também existe qualidade, não só em termos de jogadores, mas também em termos de técnicos, e vocês são um exemplo perfeito disso. E é isso que nós queremos valorizar e trazer aqui cá ao canal O Atleta. Por isso agradeço imenso a vossa presença e agradeço também a presença de vocês aí em casa e vemo-nos no próximo Chá e Futebol às 5. Obrigado a nós. Obrigado. Obrigado. Tá.